A história de Davi. A história do rei Davi é uma das mais fascinantes da Bíblia Sagrada, contada principalmente nos livros de 1º e 2º Samuel, 1ª Reis e 1ª Crônicas. Ele é um dos personagens centrais do Antigo Testamento, conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus e também por suas falhas, batalhas e triunfos. Antes de começarmos, te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Davi nasceu em Belém, na tribo de Judá, como caçula dos 8 filhos de Jessé. Seu início foi humilde, trabalhando como pastor de ovelhas de sua família. Desde cedo, demonstrou coragem e uma forte fé em Deus, protegendo o rebanho contra animais selvagens como leões e ursos. Na época, o rei de Israel era Saul, mas ele havia desagradado a Deus por sua desobediência. E o Senhor enviou o profeta Samuel para ungir um novo rei. Samuel foi à casa de Jessé e, seguindo a orientação divina, escolheu Davi, o jovem pastor, para ser o próximo rei de Israel. Embora ele fosse apenas um adolescente na época, Samuel ungiu Davi. Está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que nos diz assim: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Pouco depois, enquanto ainda era jovem, Davi visitou seus irmãos que estavam no campo de batalha contra os filisteus. Lá, ele ouviu o gigante Golias, o campeão dos filisteus, desafiar e zombar do exército de Israel. Todos tinham medo de enfrentar Golias, mas Davi ficou indignado e, confiante em Deus, decidiu lutar contra o gigante. Ele recusou a armadura oferecida por Saul e foi com apenas uma funda e 5 pedras do rio. Davi enfrentou Golias com coragem, declarando: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele lançou uma pedra que atingiu a testa de Golias, e o gigante caiu morto. Está em 1 Samuel, capítulo 17. A vitória de Davi inspirou o exército de Israel a derrotar os filisteus e fez ganhar fama em todo o Israel. Davi tornou-se um guerreiro de sucesso e ganhou grande popularidade entre o povo, o que causou ciúmes no rei Saul. As mulheres cantavam: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Esse sucesso despertou a inveja e o medo de Saul, que tentou matar Davi em várias ocasiões. Davi, contudo, sempre respeitou Saul como ungido do Senhor e nunca revidou, apesar de ter tido várias oportunidades. Durante esse período, Davi fugiu e viveu como foragido, sempre um passo à frente das perseguições de Saul. Ele reuniu um grupo de seguidores fiéis e, mesmo nessa situação difícil, demonstrou misericórdia, perdoando Saul e poupando sua vida mais de uma vez. Depois da morte de Saul, em uma batalha contra os filisteus, Davi foi coroado rei de Judá e posteriormente rei de todo Israel. Como rei, ele estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel e trouxe a Arca da Aliança para lá, tornando a cidade o centro espiritual do povo de Deus. Davi conquistou muitos territórios ao redor, ampliando o reino de Israel e fortalecendo o exército. Sob sua liderança, o povo desfrutou de um período de paz e prosperidade. Apesar de ser um homem,
segundo o coração de Deus, Davi cometeu graves pecados. O mais notório foi seu caso com Betseba, a esposa de Urias, um dos seus soldados leais. Davi viu Betseba banhando-se, desejou-a e acabou por cometer adultério com ela. Quando descobriu que ela estava grávida, Davi tentou encobrir o pecado, chamando Urias de volta da batalha para que ele dormisse com sua esposa. Mas Urias recusou-se a ir para casa enquanto seus companheiros estavam na guerra. Então, o rei Davi arquitetou um plano para que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha e morresse. Esse ato desagradou profundamente a Deus, e o profeta Natã foi enviado para confrontar Davi, usando uma parábola para expor o pecado do rei. Davi se arrependeu profundamente e escreveu o Salmo 51, uma oração de arrependimento sincero. Como consequência de seu pecado, a criança nascida de seu relacionamento com Betseba morreu e a paz no lar de Davi foi interrompida. A violência e o conflito surgiram entre seus filhos. Seu filho Absalão, por exemplo, se rebelou contra ele e tentou tomar o trono, causando grande tristeza a Davi. Absalão acabou sendo morto e Davi lamentou profundamente sua perda. Davi governou Israel por 40 anos e deixou um legado duradouro. Ele é lembrado por seu amor a Deus, sua habilidade como guerreiro e músico e sua autoria da maior parte dos salmos, que expressam sua profunda fé, adoração, lutas e arrependimento. Antes de sua morte, Davi preparou seu filho Salomão para sucedê-lo e deu instruções detalhadas para a construção do templo de Deus em Jerusalém. Embora Davi não tenha sido autorizado a construir o templo, por ser um homem de guerra, ele acumulou materiais e estabeleceu os planos para que Salomão o realizasse. Davi foi uma figura complexa, herói, pecador, líder e poeta. Ele é um exemplo da graça de Deus, pois apesar de suas falhas, continuou sendo amado por Deus e se tornou um ancestral direito de Jesus Cristo. Na profecia, Jesus é referido como filho de Davi e seu trono é considerado eterno. A história de Davi nos ensina sobre a fé, coragem, arrependimento e o perdão de Deus, lembrando-nos que, apesar de nossas falhas, podemos nos arrepender e buscar um relacionamento verdadeiro com Deus. Amém? Meus queridos, nesse momento te convido a fechar seus olhos, se você puder. Quero orar por você. Querido Deus, obrigado por tua palavra que nos ensina e fortalece por meio das histórias de homens e mulheres que te buscaram e encontraram tua graça. Hoje lembramos de Davi, um homem segundo o teu coração, que apesar de suas falhas, foi por ti amado e restaurado. Senhor, assim como fizeste com Davi, enche-nos de coragem para enfrentar os desafios da vida, sabendo que não estamos sozinhos e que a tua força nos sustenta. Ajuda-nos, Pai, a ter um coração arrependido e humilde, disposto a reconhecer nossos erros e buscar o teu perdão. Que possamos ter a mesma fé que Davi teve ao confiar em ti, diante de inimigos maiores e mais fortes, lembrando sempre que tu és o nosso escudo e nossa proteção. Senhor, que possamos aprender com o arrependimento de Davi, clamando como ele clamou: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Dá-nos um coração íntegro e um espírito disposto a te obedecer em todos os momentos, sabendo que, acima de tudo, desejamos viver segundo a tua vontade.
assim como fizeste com Davi. Capacita-nos a servir aos outros e amar o teu povo, que sejamos instrumento de paz e de justiça, vivendo para a tua glória em tudo o que fizemos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, vamos finalizando mais um vídeo. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.